Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a convidar empreendedores de sucesso para falarem sobre suas respectivas áreas. O meu recado é direto para você que está assistindo a gente. Hoje é um papo com uma mulher que mostrou na prova que não existe idade para se reinventar no mercado. Isso porque depois dos 50 anos que surgiu o empreendedorismo na vida dela, se tornou palestrante, comunicadora e hoje ela trabalha mostrando a sua trajetória de vida, impulsionando, usando isso como ferramenta para incentivar e inspirar outras mulheres que estão passando aí pela transição dos 50 a mais e que acham que a vida parou aí. E a gente sabe que, na verdade, não é sobre paralisar, mas sobre despertar. E é como o seu título do seu livro, né, Carla Cabral? Seja muito bem-vinda ao podcast de hoje. Tá, muito obrigada, Luana. Um prazer estar aqui no Clubecast, sendo entrevistada aqui nesse estúdio, né? O estúdio onde eu gravo o 60 Pode Mais. Isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sim, com certeza. Eu comecei o podcast falando sobre essa ideia de paralisar a vida depois dos 50 anos, que é um conceito muito errôneo, mas que foi muito difundido ao longo das últimas décadas e que tem mudado porque muitas mulheres como você, depois dos 50 anos, entendem que, na verdade, não é uma fase de paralisação de nada. Muito pelo contrário. É uma fase que você consegue criar novos projetos e se manter em atividade. Por que o título do seu livro se chama Não é sobre parar, e sim sobre despertar? Me conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, o título do meu livro é A Outra Metade da Sua Vida. Essa frase é exatamente porque esse momento dos 50 anos para as mulheres hoje em dia é o que a gente chama que a gente vive a crise dos 50 anos. E eu vivi exatamente isso. A gente chega nessa fase e já olha para trás, já vê que cumpriu tudo aquilo que a sociedade diz que é para a gente fazer. A gente se forma, a gente se casa, a gente tem filho, cria os filhos. Muitas vezes os pais já faleceram ou não, já estão idosos e, na verdade, a gente está cuidando deles, né? Mas a gente já sente assim, poxa, já cumpri o que disseram que era para eu fazer. O que esperavam de você que esperavam, socialmente, exatamente. Né? E agora? O que eu vou fazer? Aí vem, mistura menopausa, mistura a proximidade da aposentadoria. E a aposentadoria tem aquele estigma, né? O nome até leva assim a pensar, você se aposenta, ou seja, você se recolhe, né? E você acabou sua vida profissional e tudo. E não, muito pelo contrário. Hoje nós estamos vivendo mais, isso está comprovado. Perfeito. E estamos vivendo com mais saúde, com mais energia, com mais vontade de fazer coisas. Então, não é sobre parar, é sobre despertar. Despertar para novos propósitos, despertar para novas atividades, novos sonhos, ou até um sonho antigo que você retoma. Essa questão dessa visão do pós-50 anos, de novos projetos, e você sair também do que, enfim, você fez ali por muito tempo a mesma coisa, e de repente você quer dar luz a novos projetos, coisas que estavam até engavetadas ali no passado. Como é que foi para você essa virada de chave depois dos 50 anos, se tornando palestrante, comunicadora, se entendendo como empreendedora também? Como é que foi para você abrir essas gavetas de projetos antigos, de vontades antigas e dar luz isso hoje? Olha, foi um processo, né? Eu comecei pensando exatamente isso tudo que eu acabei de falar, né? Viver essa crise dos 50 e agora o que vai ser, eu acredito que eu ainda vou viver bastante, né? A gente nunca sabe, mas a média da idade agora, né, está maior, expectativa de vida. E o que eu quero fazer a partir de agora? Eu estava chegando próxima da aposentadoria e comecei a pesquisar. E aí, o curioso é que eu vivi um processo e que depois, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que a maioria das mulheres está vivendo isso. Né? Eu comecei a ver o que eu deixei para trás, quais eram os sonhos antigos que eu tinha, o que eu pensei em fazer que eu não fiz e a vida acabou me levando para outros lados. E aí, nesse mergulho, né, olhando para trás, eu me lembrei de algumas questões. Por exemplo,
eu também, além de arquiteta, que eu trabalhei 40 anos como arquiteta, sou formada há 40 anos, e eu fiz faculdade de artes cênicas, sou atriz. Mas voltar aos palcos não fazia mais sentido para mim. E então, mas o que essa bagagem que eu trago e também a minha vivência poderia contribuir para essa nova etapa? E aí, no evento, eu comecei a me movimentar, né? Certo. A gente começa a se movimentar. Dá os primeiros Faz passos um curso, vai num evento, começa a assistir vídeo no YouTube, vai buscando. Eu fui num evento e era um evento assim muito curioso, porque eu era, com certeza, a mais velha, só jovens, e uma palestrante também, que não devia ter 40 anos ainda, e ela falando sobre o protagonismo feminino. E o que aquelas meninas deveriam fazer, como elas deveriam se comportar, para quando elas chegassem lá, elas estivessem realizadas. Perfeito. Né? Fossem protagonistas das suas vidas. E eu parei e, no final, eu levantei a mão, foi a primeira pergunta, e perguntei, achei ótimo o que você falou, mas o que acontece com as mulheres que já chegaram lá, como eu, que já estou com 60 anos? E aí Qual outra parte da sua vida, começou, né? uma outra discussão ali, a palestrante falou e tudo, claro, sempre, conclusão é que sempre é tempo da gente buscar um protagonismo, e foi aí que eu vi que eu precisava falar sobre isso. E aí foi a minha virada de chave. Era sobre isso que eu queria falar. O que você faz com sua outra metade da vida, né? Que a gente acredita que a gente vai viver 100 ou até mais. Como você começou a falar, Carla, a longevidade, a expectativa de vida brasileira aumentou muito. A sociedade está envelhecendo muito mais do que nascendo, né? O índice demográfico comprova isso. A tendência é essa também da população envelhecer. Exato, e envelhecer com saúde, exatamente, né? Com perspectiva de vida. Então, quando você entendeu esse protagonismo feminino da própria vida, você ser protagonista da própria vida, o que fazer com essa outra metade que esperam de você? O que fazer com isso? Você só espera a velhice chegar ou você vive projetos e você alimenta uma expectativa de vida, alimenta uma vontade de viver? Quando você começou a trabalhar com isso, de trazer esse olhar da mulher mais 50 anos, enfim, que tem mais de 50 anos, o que você sentiu na pele ao falar com essas mulheres? Assim, qual é a maior dor e maior dificuldade de se ver protagonista da própria vida depois de 50 anos vividos aí? Acho que a maior dificuldade mesmo, a maior dor é acreditar que pode. É o preconceito que a gente tem com a gente mesmo de achar que o tempo já passou. E o tempo não passou. Jamais, jamais. É lógico que para certas coisas já passou. Mas isso acontece ao longo de toda a nossa vida. Exato. Quando a gente chega, né, por exemplo, o que eu pegar até uma questão polêmica hoje em dia, a questão dos bebês reborn, né? Adulto não brinca, né? É o que entende-se de adulto. A gente brinca... Não, a gente até pode brincar, óbvio. A gente pode jogar, a gente pode, né, jogar... Brincar com os filhos. Brincar com os filhos. Eu tô falando assim, mas não compra esse tipo de brinquedo. Os brinquedos vão ficando mais caros, né? Até tem essa piada. Exatamente. É uma outra coisa. Mas não brincar ali de boneca, você por você mesma. São fases, são etapas da vida. Por isso toda essa discussão com essa questão dos bebês reborn. Então, realmente, tem coisas que a gente talvez não consiga mais fazer, vai fazer... Eu digo, por exemplo, vou fazer uma coisa mais simples, dançar. Pode ser que eu não consiga mais ser uma bailarina clássica, saltar e subir na meia ponta, mas eu posso fazer uma aula de balé, E existe hoje em dia balé para mulheres... Exato. Mais de 60 anos, jazz, o que for, existe isso aí. Muitas mulheres estão buscando e muitas estão dançando, sim, muito bem. Perfeito. Né? Muito bem. Então, hoje é uma outra realidade. E, assim, a sociedade tem a sua cultura em relação ao envelhecimento, né? Então, essa cultura que a sociedade tem afeta todos nós, afeta as outras gerações mais jovens, que talvez ainda não estejam enxergando isso. Nós somos a primeira geração que estamos chegando
nessa idade. Que você pode escolher como envelhecer. Exatamente, né? Exatamente. Mas a gente também está aprendendo. Exato. Porque é a primeira geração que está quebrando esse estigma. Exatamente. Então, é um caminho aí que você vê diversas atividades que, para a geração da minha avó, por exemplo, que tem seus 70, quase 80 anos, era impossível uma senhora de 70 anos dançar e fazer várias atividades que espera-se que um jovem de até 30, 40 anos faça. Hoje em dia, você tem uma quebra desse estigma e quebra também de preconceitos que existe por conta do etarismo, né? E eu acho que também tem várias outras coisas que contribuíram para a gente chegar assim nessa fase da vida. Uma é a evolução da medicina, a melhoria da qualidade de vida. Claro, tudo isso vai... nas cidades e tudo isso vai aumentando a expectativa da população, né? Isso é científico. Agora, e a gente também já vem, desde a década de 80, 90, já vem com essa coisa da cultura do exercício, Exato. Da saúde, da preocupação em não fumar. E tudo isso vai contribuindo para que a gente vá atingindo uma idade mais madura, com mais saúde. Exato, esse conceito de saúde, porque não tem como você falar de envelhecer bem, de você passar dos 50 anos sem falar de saúde, porque questões biológicas e fisiológicas vão acontecer com o seu corpo. Vão, com certeza. Isso é inevitável. Mas você tem a oportunidade hoje de muito mais jovem escolher como você quer dar esse envelhecimento. E não deixar que a idade dite o que você tem que fazer ou não por conta, enfim, de você ter 50, 60 anos. Hoje você criou um projeto que é um podcast que comunica muito sobre como que as gerações estão vendo essa questão da idade e até esse conflito geracional, inclusive, de pessoas muito mais velhas conviverem com muitas pessoas mais jovens nos ambientes de trabalho. Como é que está sendo esse, às vezes, o preconceito do mais velho com a geração Z e o contrário também. Então, você traz muito para o seu podcast essa visão de geracional sobre envelhecer, né? E como que as novas gerações estão surgindo. Como é que foi criar esse projeto do Pod 60+, e que tipos de diálogos você já promoveu ali que mudaram também a sua mentalidade nesse ponto, nesse aspecto? Bom, o podcast, ele é fruto desse movimento, né? Porque eu comecei nas redes sociais, no meu Instagram, que hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Exato. De se posicionar, de falar. E eu tive a oportunidade de, assim, os astros se alinharam. Eu entrei aqui para o Clube Empreendedor, que tem esse estúdio maravilhoso. E aí eu vi aqui uma possibilidade de desenvolver esse projeto. E eu fui, então, pensar, eu fiquei 2 meses elaborando esse projeto, o nome do podcast, o formato, o que seria, né? Qual era o foco exatamente que eu ia colocar. E nesse podcast eu falo não só sobre pessoas 60+, que se reinventaram, que estão fazendo outras coisas, isso tudo que a gente está conversando aqui, como eu falo também sobre assuntos que mexem, né, que tem relação com 60+. Então, nem sempre eu vou entrevistar uma pessoa com 60+. Claro. Mas eu posso trazer um médico, por exemplo, nunca trouxe, mas eu posso trazer um médico. Aliás, trouxe uma médica, mas não foi nem para falar sobre a idade, assim, sobre a questão do envelhecimento. Foi justamente sobre a reinvenção dela. Para falar sobre assuntos que batem de saúde, na questão da idade, exatamente. Né? E aí, assim, eu acho que eu tive alguns podcasts muito interessantes. O podcast com o Rafael, presidente, aqui o Rafael Ponzi, presidente aqui do Clube Empreendedor, foi muito interessante, que ele falou sobre esses novos empreendedores. O podcast com o Mauro Weinstock, que é um especialista em intergeracionalidade, que ele falou coisas... por exemplo, essa questão da geração. Você falou justamente isso, geração X, Y, Z, Baby Boomer, etc. Eu sou Baby Boomer, né? Pela classificação. Mas como é que pode... chegou 1964, virou X. Aí o Baby Boomer é assim, assado, mas a geração X já é assim, assado, cozido. Você coloca em caixinhas, exatamente, né, as pessoas. Não existe isso, Exato. né? As pessoas, elas
flutuam de acordo com a sua vida, Exato. de acordo com as oportunidades que elas tiveram. Então, por exemplo, dizer que um baby boomer ele não consegue trabalhar com inovação Exatamente. é um absurdo, porque nós, a geração X também, né? Vou usar o nome geração para entender mais ou menos por conta das idades, já que existe essa categorização, nós vivemos essa mudança toda do mundo. Então, a gente conheceu o mundo de um jeito e veio essa revolução tecnológica, internet, etc., e hoje o mundo é outro, totalmente diferente. Quando eu falo com a minha filha, a gente vivia assim, vivia essa dela, nossa, como você conseguia viver assim? Exato. Vivia. Então, o que a gente tem? A gente tem vivência, a gente tem repertório. Então, no momento de uma necessidade, de uma questão a ser resolvida, junta esse repertório, né, com esse conhecimento e tudo, aí sim pode surgir uma inovação. Exatamente. Então, eu acho que isso foi o assunto mais interessante, que foi essa questão das gerações. Porque quando a gente fala de integrar mesmo, assim, tanto a geração baby boomer ou geração Z, existe uma briga de expectativas, né? Você espera que aquela pessoa seja de um jeito, e se ela não é, você não sabe encaixar em qual geração ela aparece. Exatamente. E aí você fica tentando encaixar aquela pessoa mesmo, sendo que você integrar gerações é trabalhar o melhor que as duas gerações, quatro gerações que está lidando ali, da melhor forma possível, né? Os 6 primeiros episódios foram exatamente sobre intergeracionalidade. Exato. E eu trouxe pessoas 60 a mais, com pessoas, até brincava, 30 a menos, mas era em torno de 30 anos, que trabalhavam juntas, que tinham alguma relação, e elas contavam exatamente o que era bom naquele trabalho, o que somava, porque sempre soma. Exato. A gente tem que estar aberto para ouvir. E tem medo de que isso vá complicar ali uma relação de trabalho, muitas vezes, porque no ambiente de trabalho corporativo você vai lidar com todas as idades, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia você lida com todas, então o seu chefe é bem mais velho do que você, mas você pode ir para um outro cargo que você tá... Isso tem acontecido muito de mulheres que são 50 a mais, estão fora do mercado por alguns anos, voltam para o mercado de trabalho e tem uma chefe que é mais nova do que ela. Sim. Então isso são dinâmicas do mundo moderno em que a gente não tem, que é inevitável e que a gente tem que trazer para uma realidade que acontece, é o que está acontecendo. Isso. Eu trabalhei no serviço público, né, por 32 anos, arquiteta da Prefeitura do Rio, e eu tive chefes mais velhos, e já no final da minha carreira, eu tive chefes bem mais novos. Isso aconteceu. E eu tive boas experiências. Agora, nesse relacionamento, porque havia respeito. Havia vontade de saber o que o outro tem, de trocar, né, e de crescer junto ali, de realizar junto. Isso que é importante, é ter esse espírito. E aquela escuta, né? Você ouvir o outro. Conseguir ouvir o outro, conseguir entender o outro. Ter um caminho aberto para troca, Exatamente. né? E não ficar tão engessado em conceitos, em preconceitos que você tem sobre poder ou não falar sobre certos assuntos, enfim, porque tem esse conflito geracional. Pois é, e respondendo a sua pergunta do 60 Pode Mais, ele fala exatamente sobre todas essas questões. O episódio que foi ao ar, a gente está gravando hoje, foi ao ar ontem, né? Não sei quando esse nosso episódio vai ao ar, mas foi ao ar agora, final do mês de junho. Ele fala sobre cidade e longevidade. Eu trouxe um arquiteto, doutor em arquitetura e urbanismo, para falar justamente sobre as cidades. As cidades estão preparadas para essa população que está envelhecendo, né? E quais são as nossas necessidades. Você criou um podcast que é um projeto seu de trabalhar a idade dos 60 a mais, entendendo esses 60 a mais em vários aspectos. Exatamente. Né? Então, inclusive, você trazer pessoas mais jovens para pensar sobre o envelhecimento saudável e o envelhecimento de que você pode fazer escolhas hoje em prol de um amanhã.
E esse projeto, além disso, em paralelo, você se coloca como comunicadora palestrante, né? Para outras mulheres, inspirando outras mulheres a mudarem essa mentalidade que a vida paralisou ali, parou depois dos 50. Como é que tem sido essa troca enquanto palestrante? Como é que começou, na verdade, esse seu movimento para se colocar como comunicadora e palestrante sobre esse assunto específico? Bom, assim, quando eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, né, que eu comentei aqui com você, que eu lembrei da minha atividade de teatro, etc., eu pensei, eu senti que eu queria passar alguma coisa. Eu queria passar o meu conhecimento, eu queria inspirar as pessoas. Eu demorei para entender sobre o que eu queria falar, mas que eu queria falar, isso era uma coisa muito forte para mim. Então, eu já sabia que eu queria ter um palco, vamos dizer assim, né? Seja ele qual for. Perfeito, para passar a sua mensagem. Exatamente, né? Para passar a minha mensagem, para inspirar, para deixar um legado. E nesse processo, eu comecei a trabalhar uma palestra que fala sobre adaptabilidade às mudanças. Perfeito. Né? Então, na verdade, eu trabalho nessa palestra com 3 grandes medos das pessoas, que é o medo da mudança, o medo do fracasso e o medo da rejeição. Perfeito. E como o poder da adaptabilidade pode combater esses medos. E essa palestra é uma palestra muito interessante porque ela se molda em vários cenários. Eu já fiz essa palestra, por exemplo, num evento em que eu falava para produtores de eventos. Então, sobre adaptabilidade às mudanças em eventos. Eu já falei essa palestra, por exemplo, agora eu estou fazendo uma série de palestras na Casa da Mulher Carioca, que é um projeto da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Rio. Perfeito. Eu já fiz em 4, vou fazer na próxima semana, na 5ª casa. Eu falo justamente sobre essa oportunidade que elas têm de estarem ali e na Casa da Mulher, aprendendo. Então, essa mudança de vida que elas têm ali naquele momento. Porque a gente tem também muito preconceito com a mudança. E a mudança é a nossa evolução. E esses 3 medos que você trabalha nessa palestra, ele, como você mesmo falou, ele é adaptado a vários tipos de nichos de mercado e também é atemporal, porque independente da idade, esses 3 medos persistem. Exatamente. Mas é curioso como ele se encaixa realmente, como é uma palestra adaptável, né? Como o título da palestra é A Sutil Arte de se Adaptar às Mudanças que Jamais Param. Então, é essa mudança que a gente vive a vida toda. E principalmente nesse momento, nessa fase dos 60, né, também. São várias mudanças, né? Esses 3 medos, eles persistem independente da geração. Mas Sim. eu acho que depois dos 50 mais, como você vem falando muito sobre esse medo da mudança, medo de... Você começou a falar no podcast, quando eu te perguntei, qual é o maior impeditivo dessas mulheres darem luz ou caminharem, darem os primeiros passos com os seus próprios projetos, né? E você falou muito sobre esse medo de tentar e nem se identificar mesmo como alguém que vai tentar fazer alguma coisa. Que pode fazer. O que pode fazer, exato. Nem se enxergam como alguém que tem a capacidade de estar dando primeiros passos depois dos 50 a mais, né? Essa troca que você tem com as mulheres, o que mais mudou nessa sua mentalidade, não só empreendedora, mas como palestrante, que obviamente essa troca, esse feedback que você tem com as pessoas que estão ouvindo a sua palestra, impulsionam também para que você adapte essa palestra para novas dores que você vai conhecendo de mercado, né? Olha, é muito curioso porque quando eu comecei nesse mundo das palestras, eu fiz um curso, né? Eu me preparei para ser palestrante. Né? Eu fiz um curso, eu cheguei a participar de um concurso no Brasil todo, com gente do Brasil todo, tinham mais de 300 inscritos. Eu fui uma das 7 finalistas, fui para a grande final em São Paulo, etc. Não fui a campeã, mas isso não quer dizer nada para mim, foi uma vitória. Uma coisa que eu aprendi é que a gente, mesmo que a gente impacte apenas uma pessoa na palestra, que está ali na plateia, já valeu a pena.
Então, o que eu vejo no final são as pessoas vindo falar comigo, me agradecendo, entendendo. Muitas contam as suas histórias e como aquilo que eu falei para elas bateu fundo. Bateu em algum lugar que estava até adormecido, então isso né? me dá força para continuar falando. Não só a palestra, mas também, por exemplo, no Instagram, certos vídeos que eu posto em que há engajamento, em que as pessoas comentam. Tem um vídeo do cabelo em que eu falo que todo mundo exige o cabelo, assim, é uma coisa, todo mundo se mete, né? O cabelo é comprido, você não tem idade para usar cabelo comprido, bota cabelo curto, eu uso franjinha, você parece criança, Exato. mas eu gosto da franjinha. Tentam te rotular de toda forma. Você deixa o cabelo branco, você tá é desleixada. Você, entendeu? Não existe regra, cada uma vive do jeito que quer viver, que se sente bem, isso tem que ser respeitado também. Eu acho que quando você fala dos 50 a mais, existe muita expectativa do que é ser velho. Porque as pessoas têm expectativa de que você tem um arquétipo de idoso depois dos 50 anos. E aí você faz uma escolha disruptiva e você quer ser de qualquer maneira que você quer ser. Você pinta o cabelo, quer esconder os fios brancos. Você não se veste com aquela roupa de que tem a expectativa de ser idoso. Não, você quer ser moderninho demais. Então, você fica trabalhando muito com a expectativa que a sociedade tem de como você vai envelhecer ou não, né? Por exemplo, exatamente, o meu cabelo. Eu tenho essa bandeira da longevidade ativa, da valorização dessa faixa etária. Então, provavelmente, você, por isso tudo, pelo seu discurso, você deveria ter cabelos brancos. Não, eu não tenho cabelos brancos. Eu pinto os meus cabelos, óbvio. Por quê? Porque na minha composição visual, eu fico melhor de cabelo preto. Perfeito. Então, eu mantenho o cabelo preto, mas eu não nego que eu já tenho 62 anos. Exatamente. E que eu pinto o cabelo. Mas é assim que eu gosto de me ver. Tem um movimento no Instagram que uma vez eu vi que é sensacional. Que é, eu sou velho. Aí são várias pessoas idosas falando, eu sou velho, e eu sou assim. E aí são vários estilos de depois dos 50, 60 anos, pessoas completamente diferentes e que nenhuma se enquadra naquela expectativa de você ser um idoso que as pessoas esperam que você seja. E aí é uma hashtag, um movimento mesmo que aconteceu nas redes sociais e tudo, desse preconceito com se tornar idoso, com você envelhecer, esse medo da velhice, esse medo que, na verdade, você envelhecer é o objetivo de todos nós. Tem até uma frase que fala isso, né? Assim, se você envelhecer é quando tudo dá certo. Exatamente, porque todo mundo quer chegar nessa fase da melhor forma possível. Exatamente, e sendo produtivo. Mas quando eu falo de produtivo, as pessoas podem até ficar assim com medo. Produtivo, tem aquela história de produtividade tóxica, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não é isso. E até uma expectativa de que seja coisa de trabalho em si só. Não, produtivo assim, fazendo coisas que valem a pena para você. Exato. Entendeu? Que justifique você levantar de manhã. Que você permaneça com brilho nos olhos. Exatamente. Né? Com expectativas ainda da vida. Seja trabalhar, porque eu quero trabalhar, porque eu gosto do meu trabalho, isso me satisfaz. Seja fazer uma atividade física, seja fazer um trabalho voluntário. Então, assim, você tem várias possibilidades. Criar propósitos diferentes, exatamente, né, Carla? Claro, com Esse certeza. movimento das redes sociais chocou muitas pessoas, né? Porque, obviamente, a sociedade ela sempre se construiu como uma sociedade extremamente etarista. Quando você falava de... Não, continua. Permanece. Por isso que é importante falar. Exato. Hoje a gente tem um movimento mais disruptivo dessa ideia de etarismo e tanto para quem é mais jovem quanto para quem é mais velho. O etarismo, ele bate nas duas pontas de diferentes formas. Mas hoje, tanto que esse movimento chocou um pouco as redes sociais na época, porque ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre se tornar velho. O que é velho? Por que se chama velho? Por que isso é um nome tão... uma intitulação tão pejorativa? Que peso isso carrega? E aí, esses questionamentos trouxeram até para a geração mais nova se questionar sobre a velhice, sobre o envelhecimento, de que forma isso vai se dar. Por que a gente acha que os planos param depois que você faz 30 anos? Fiz 30 anos, agora é só viver a vida. O que é esse viver a vida? Então, acho que você, no
seu trabalho, na sua visão empreendedora e comunicadora, você traz um olhar diferente para esse processo de envelhecimento, esse processo de você parar com projetos, de questionar as pessoas e principalmente as mulheres do porquê que elas estão parando com os projetos, por que deixou na gaveta, por que não tira isso e muda. Exatamente. E é um olhar diferente para a vida, né, Carla? E sobre o empreender, né? O que é empreender? É você verificar uma dor, um problema, uma questão, descobrir uma solução e aí aplicar essa solução. Pode ser um produto que você venda, Perfeito. Um curso que você dê, ou uma palestra, o que for. Então, o meu empreendedorismo vai para esse lado aqui que a gente está conversando esse tempo todo. E isso é realmente uma tendência. Não sei se você sabe, mas entre os 2 últimos censos, houve um aumento de 42% das pessoas com 60 anos que estão empreendendo. Hoje somos 13,8% da população brasileira. E que a maioria também tem migrado para essa área mesmo de ou infoproduto, ou treinamento, ou mentoria. Exatamente. Que é, de fato, usar toda essa bagagem, esse repertório de vida e repassar. Exatamente. E essas pessoas buscam também um equilíbrio entre esse trabalho e a vida pessoal, coisa que muitas vezes ao longo do nosso trabalho, nosso período formal de trabalho, nós não tivemos, porque são muitas demandas, ainda mais a mulher. Mas aí nós vamos falar sobre outra coisa exatamente. Aqui. Precisa de um outro podcast. Que busca uma paixão, busca um sonho antigo. Não deixa de ser um sonho antigo que eu estou buscando, né? Com certeza. Me comunicar, né? Falar, estar presente, assim. Mas você muda a mentalidade de ter que abdicar de algo só porque você tem uma idade X. Exatamente. Eu acho que mudar essa mentalidade justamente, isso é empreendedorismo. Você entende uma dor de mercado e você trabalha em cima dessa dor com alguma solução. Seja uma palestra que vai mudar a vida de alguém, seja um treinamento, uma mentoria, seja um podcast que alguém vai assistir e vai ter ali um incentivo pelo discurso de alguém de tentar fazer alguma coisa diferente. O que eu te pergunto agora, Carla, é quais foram os maiores desafios e também surpresas depois que você começou a empreender depois dos 60 anos? Olha, os maiores desafios é você transformar o seu produto em ganhos. Perfeito. Né, em retorno financeiro. É claro que no momento quando você fala em empreender, se você faz um trabalho voluntário, você sabe que o seu retorno é a sua satisfação pessoal. Ter esse ganho financeiro realmente é você encontrar os pontos em que você possa ser remunerada por isso. Isso realmente é um desafio. É um desafio. E ser remunerado, assim, dentro de uma expectativa de valor mesmo do que você está fazendo. E qual foi a outra pergunta? Desculpe, você falou desafio? Quais foram as maiores surpresas também? Porque o desafio, você acabou de falar que é difícil ter o retorno financeiro até imediato quando você cria um produto, um serviço, um treinamento. Exatamente, é difícil. Você tem que estar ali sempre investindo em atividade, buscando. Isso realmente é difícil. A surpresa é a realização. Assim, cada dia que passa, eu estou mais realizada, mais feliz, independente dos ganhos. Perfeito. Entendeu? Você encontrou um propósito, Exatamente. de fato. Eu encontrei um propósito e eu estou feliz nesse caminho. E a cada dia, exatamente, quando eu faço uma palestra e alguém vem e fala, olha, adorei o que você me falou, isso me tocou. Quando eu faço um podcast, alguém fala assim, nossa, que tema legal que você trouxe, eu assisti, adorei. Isso me revigora. E demonstra que, não, é isso mesmo, né? Então, assim, não sei se isso me surpreende, mas me satisfaz, me deixa feliz, né? Eu acho que surpreende no fato que dos retornos diários. Você vai recebendo sempre um retorno que vai te surpreender de alguma forma. Acalenta um pouco. Vai trazendo assim um calorzinho, né, pro Exato. coração. E aí faz você entender que realmente eu tô no caminho certo, foi uma escolha assertiva. Exatamente.
Porque você se construiu como palestrante, você investiu tempo e dinheiro para isso. Né? Você participou de um curso que te profissionalizou para você se colocar no mercado como palestrante, como uma autoridade de fato. Então, você vem de um mercado que você era servidora pública, certo? Sim, arquiteta da prefeitura. Perfeito. Né? Que era um cargo ali do dia a dia, aquela coisa, né? E de repente você fala, beleza, o que eu faço depois da aposentadoria? O que eu vou fazer? Mas eu achei até interessante isso que você falou do dia a dia, né? Que também é um outro, não sei se é preconceito, mas é outro entendimento de um servidor público. Perfeito. Porque existem inúmeras carreiras dentro do serviço público. Exato, e acho que acreditam que é só um cargo. Inúmeras possibilidades. Exato. Você pode realmente passar sua carreira toda, 30 anos, sentado na mesma mesa, fazendo a mesma coisa, ou você pode buscar outras experiências. E foi o que eu fiz dentro do serviço público. Eu já tenho esse espírito de buscar coisas novas. Perfeito. Eu trabalhei com várias áreas, acabei indo para o gerenciamento de projetos. Eu sou também, tenho a certificação internacional PMP. Então, esse gerenciamento de projetos também, essa experiência eu trago para o empreendedorismo, para a forma, essa gestão, essa experiência em gestão, como eu vou me colocando e projetando e planejando, né, essa minha nova fase. O que você diria para uma pessoa que acredita que depois dos 60 anos, depois de, às vezes, de uma carreira como é que você teve, ou que veio do CLT, por exemplo, e aí, enfim, tinha uma rotina de trabalho, tinha as possibilidades ali do dia a dia que ela tinha, mas é restrito, porque ela tem, às vezes, um sonho de ser uma palestrante, de ser uma comunicadora, de iniciar um projeto diferente do dia a dia que ela tem. O que você diria para essa pessoa que acredita que depois dos 60 anos ou dos 50 anos, depois da menopausa, é hora de parar de fato e descansar, e não dar luz a projetos novos e se manter em atividade com algo que faça sentido para ela? Veja bem, Luana, a gente ainda pode viver muito. Perfeito. E como que a gente imagina viver esse muito que a gente tem pela frente, seja quantos anos forem, né? Como você imagina viver? Acordar sem propósito, sem razão, sem um sentido para a sua vida? Então, a pessoa tem que encontrar esse propósito, o que a move. E não significa empreender. Ela pode empreender. Se ela for empreender, eu aconselho que ela empreenda com alguma coisa que ela saiba fazer bem e que ela goste. Porque o empreendedorismo, ele também não é nenhum mar de rosas. Tem muita gente que acha que né? Mas não é. Então, você tem realmente que ter vontade de fazer. E a vida é agora. A gente está aqui. Exato. Hoje, vivendo aqui, esse momento. Estamos nesse planeta, com esse corpo. Então, a gente tem que agir, aproveitar, viver da melhor maneira possível. E ser protagonista, sim, da nossa história. Perfeito. Escrever a nossa história, né? Com a caneta na mão, Exato. Como dizem. O que as pessoas que têm interesse de contratar o seu serviço como palestrante ou entrar em contato com você, quiçá para uma mentoria, um diálogo direto ali com você sobre você ter um direcionamento, dar um direcionamento para essa mulher 50 a mais, que está buscando, de fato, ou entrar no empreendedorismo, ou tocar um projeto voluntário, mas ela está com dificuldade, tem muitos impeditivos ali, preconceitos mesmo sobre a idade dela, enfim, sobre essa expectativa que as pessoas têm sobre você ter mais de 50 anos. Como é que essas pessoas conseguem chegar até você para ter um direcionamento de um olhar que você tem construído ao longo desses últimos 10, 20 anos de vida? Você diz um contato? Exato. Como é que as pessoas chegam até você? Tem o interesse de ter uma palestra, de oferecer uma palestra várias que você formas. oferece? No meu Instagram, que é o A Carla Cabral, lá eu tenho o meu site, a partir do meu site, tem o link, né? Que a partir do meu site tem os meus contatos, você pode me mandar um direct, que eu estou sempre olhando.
são as formas de entrar em contato comigo, assim, uma pessoa totalmente desconhecida. Perfeito. E, Carla, assim, pra gente fechar o podcast, como é que foi, assim, pra você se consolidar hoje no mercado? Que ainda é muito competitivo em questão de palestra, de você se colocar ali como uma autoridade. Tudo é competitivo. Tudo é muito competitivo, mas hoje em dia, como muito se fala sobre imagem, as pessoas, elas buscam sempre quem tem mais posicionamento nas redes, quem tem mais seguidores. Hoje a gente vive uma dinâmica do digital que, infelizmente, implica muito nisso. Como que foi para você trabalhar essa sua comunicação para se colocar como uma autoridade, uma palestrante, se vender nesse mercado, inclusive até comentar um pouco das palestras que você vem dando ao longo desses anos? Olha, muito trabalho. Muito trabalho, muito preparo, muito investimento, muita análise, porque eu acho que a gente tem que, eu acredito, né, que a gente tem que testar, analisar, se deu certo, segue, se não deu certo, faz de novo, de outra maneira, testa outra vez. Então, assim, eu realmente fiz muita palestra gratuita, levei a minha história, fui ouvindo as pessoas, fui analisando fui entendendo também sobre o que eu queria falar. Então, esse processo, assim, não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita de bolo, não tem uma receita de bolo. É fazendo, entrando em movimento. É isso, é testando, validando, pivotando, como dizem, né, na linguagem de startup. É por aí. Então, assim, esse meu processo todo, eu consigo olhar para trás e ver que realmente a gente tem eu acabei tendo um protocolo, né, um caminho, e é esse caminho que eu trago no meu livro, Outra Metade da Sua Vida, meu livro digital, e é esse caminho que eu dou em mentorias, que agora é meu novo empreendimento, dar mentorias para as mulheres, inclusive prepará-las para abrir um novo negócio e poder falar sobre esse negócio. Perfeito. Né? Porque Carla, hoje em dia nós somos a melhor propaganda, vamos dizer assim, garota propaganda, vamos dizer o título. Não, mas com certeza. Acho que você falou muito sobre essa questão do protagonismo, de retomar esse protagonismo da própria vida, que isso já é um papo para outro podcast, que é quando justamente a gente é muito treinada, né, melhor dizendo, a ter que equilibrar pratinhos ao longo da vida toda. E aí acaba que o pratinho dos projetos, das vontades, fica em segundo plano, porque em primeiro vem os filhos, a família, trabalho, enfim. E aí projetos como que a gente tem ali lá no âmago, digamos assim, ficam em segundo plano. E aí quando você chega a uma certa idade, você acha que você não tem mais tempo para retomar esses planos. Não, é agora que tem o tempo. Exatamente. Porque os filhos já estão criados, Exatamente. Os pais, de repente, já se foram, tem uma outra demanda, você já se aposentou, você já não tem mais aquela obrigação do trabalho diário que você tem que ir, que muitas vezes já não está mais fazendo sentido. E você, exato. Né? Então, você pode realmente mudar. E existe uma pesquisa, foi até publicada na Forbes, que 70% das mulheres maduras estão em transição de carreira. Exatamente. Ou seja, estão buscando os seus sonhos, né, novas oportunidades, novas coisas para fazer. Isso eu falo muito com a minha mãe. Minha mãe vai fazer 50 anos esse ano. E aí ela tem uma sensação de que, agora parou. Eu falo, parou o quê? Pode fazer uma nova faculdade. Exato, eu tô com 24, agora que você tem tempo, você não tem mais essa preocupação. Exatamente. Não tem mais que criar uma filha, né? Eu ouvi de uma mulher de 52, ela falou assim para mim, agora eu vou viver, sei lá, até os 90... Então, se eu quiser, eu posso fazer uma nova faculdade. A gente conversando sobre isso nesse nosso momento. Ela falou, eu posso fazer uma nova faculdade e ter uma outra carreira. Viver uma outra vida. Essa outra metade da sua vida ser uma outra experiência, diferente de tudo que você já fez antes. O fato de eu hoje
virar uma comunicadora, querer estar aqui fazendo outras coisas e não mais, vamos dizer, aquela vida de arquiteta, não é porque eu fui infeliz como arquiteta, eu fui muito feliz como arquiteta. Eu gostei demais de ter feito aquilo tudo, ter vivido aquilo tudo, toda a minha experiência dentro da prefeitura, eu trabalhei com Copa do Mundo, com Jogos Olímpicos, eu trabalhei com patrimônio cultural, foram, assim, turismo, eu vivi, assim, várias áreas da prefeitura, foi uma experiência riquíssima, justamente de adaptabilidade, quando eu olho para trás, né, de me adaptar às diferentes áreas que eu trabalhei, e hoje eu quero outra coisa. Exato, e querer outra coisa não é como se tudo que você fez antes não tivesse sido bom. São novas etapas, são novos projetos. Novas etapas, a gente vai mudando, né? A gente vai... pode experimentar outras coisas. Exato, eu acho que esse conceito de que parou, você completou uma certa parte da sua vida, 50 anos, os outros 50, você vai fazer o quê com esses outros 50 anos? Que a expectativa é que você viva os outros 50 anos, né? Que você chegue aos 100 anos de idade, ou quiçá até mais. Então, essa ideia de que você traz muito sobre que sonhos você abdicou, que sonhos estão na gaveta, que projetos você não tem coragem de dar a luz a eles e os primeiros passos com eles, porque você acha que tem 50 anos e a vida parou por aí, né? E aproveitando isso que eu disse, o que você fala diretamente para essa câmera, Carla, para essa mulher que está ouvindo esse podcast hoje, que vai assistir os cortes desse podcast e que vai entender de fato que é possível? Que mensagem você daria para essa mulher para ela entender que é possível, depois dos 50 anos, uma outra metade da sua vida, com um caminho de 50 anos, de fato, para você criar qualquer projeto e dar os primeiros passos em qualquer novidade para a própria vida? Você que está me ouvindo, saiba que a vida é agora. Se você hoje tem alguma coisa lá dentro que mexe com você, que te desperta, não sei, que te sacode de alguma maneira, é porque isso faz sentido. Então, invista, entre em movimento, comece de alguma forma, comece pequeno, você tem uma ideia, põe no papel. No dia seguinte você vai olhar de novo essa ideia, vai ver o que vale a pena, o que não vale. Começa fazendo, acredita em você, porque a gente está com tudo. O nosso momento é agora. Em qualquer fase da vida, é agora o nosso momento. E eu vou dizer mais uma coisa também, Luana, não tem regra. Tá? Então, assim, eu estou falando de fazer outra coisa, ter outra vida. Mas a pessoa pode querer continuar fazendo o mesmo trabalho. A pessoa pode querer não fazer, não trabalhar, fazer ginástica, são escolhas. Exato. O importante é você escolher. Isso que é o mais importante na vida. É a escolha ser sua. É você saber dizer não para o que não vale a pena, para o que não te interessa mais, e você escolher viver aquilo que faz sentido para você. Carla, muitíssimo obrigada. A gente conseguiu, acho que, pincelar vários assuntos que eu tinha pensado, assim, voltado para o empreendedorismo, a sua carreira como comunicadora, como palestrante, e entendendo que muitas mulheres estão em transição de carreira, estão fazendo as suas próprias escolhas, se colocando como protagonistas mesmo das suas próprias vidas, em um outro momento da vida que a gente sempre entendeu que era um momento de paralisação e muito pelo contrário, é um momento da vida de movimento, de muito movimento. Então, muitíssimo obrigada por esse podcast. Esse foi mais um Clubecast, um espaço em que a gente convida empreendedores. Esse é o Clubecast Premium, então todos os membros Premium da comunidade do Clube Empreendedor Brasil usam desse espaço do podcast para dialogarem sobre suas áreas de atuação, suas transições de carreira, suas escolhas profissionais. E hoje a gente falou muito sobre quais sonhos que você vem deixando em segundo plano ou até mesmo nem trazendo à tona novamente na sua vida, porque você acha que a idade que você tem hoje, você já concluiu muita coisa e não há espaço para o novo. Não há
espaço para novos primeiros passos, novos desafios. Carla Cabral é uma profissional que movimentou aqui muito a minha cabeça, acredito que a de vocês, a pensar diferente sobre esse envelhecimento, né? De você achar que depois dos 50 anos a vida paralisou e que não há espaço para o novo, que não há espaço para a novidade, porque você já não é mais tão novo assim como as pessoas acreditam que existe esse falso conceito de novo e velho, né? Então a gente conversou muito aqui sobre isso, sobre o preconceito com a idade, sobre o etarismo e como a nossa mentalidade é a nossa escolha de mudar, de fazer escolhas diferentes, assim como ela fez e transicionou essa carreira e hoje se coloca como comunicadora, palestrante, apresentadora de podcast e escritora. Eu espero que a trajetória dela tenha incentivado e inspirado você como me inspirou. Então até a próxima, tchau, tchau.